Gente, vamos lá, ó, passou já 2/3 da aula, falta 1/3 só. É uma parte mais prática que a gente vai falar agora de procedimento. Competência para as ações de alimentos, seja pedir alimentos, seja exonerar, seja executar, fazer revisão do foro do alimentando, segundo o novo, mas como eu já disse, não tão novo, Código de Processo Civil. Executar. Eu posso executar alimentos sem ser no foro que fixou os alimentos? Posso. O entendimento do STJ, jurisprudencialmente, é que eu posso fixar os alimentos, eu posso executar os alimentos onde for mais fácil pro alimentando, tá? Para aquele que tem direito a cobrar aqueles alimentos, ainda que não seja no foro que deu a decisão judicial. Porque, em regra, a gente faz o cumprimento de sentença. Vai lá, pega aquele processo que fixou por sentença os alimentos e executa ali mesmo. Mas vamos supor que tenha mudado. A criança ficou a mãe ou com o pai mudou. Não, eu vou executar no foro que aquela criança está residindo no momento. A ação de alimentos, ela versa sobre o procedimento dos alimentos, só que a gente tem que casar ela com o CPC para a gente fazer todas essas ações. Como eu disse, vários artigos da Lei de Alimentos foram revogados pelo CPC. O CPC, ele tem as ações de família em si, mas ele traz muito mais a questão e uma alteração substancial nas execuções de alimentos. A ação de alimentos mesmo, pedir alimentos, ela continua regrada por essa lei, que eu nunca lembro de cor, 5.478. O artigo 1º fala assim, independe de prévia distribuição. O que significa isso? Gente, que os alimentos é a única ação que você pode chegar no balcão do fórum e falar assim, preciso de alimentos. Tem uma fichinha lá, preenche na hora. Você não precisa fazer uma petição inicial de alimentos, distribuir, não precisa. Você pede direto no balcão. Ainda até hoje é assim. Depois vai para a defensoria atuar na audiência. Mas não precisa a defensoria ou o advogado particular entrar com essa ação. Você pede no balcão. Posso pedir alimentos provisórios? Pode. O juiz, inclusive pela lei, fixará desde logo esses alimentos provisórios enquanto não se tiver a decisão definitiva por sentença. Como que fica a citação? A citação, ela é, em regra, postal, pelo correio. Cabe os outros tipos de citação? Sim, por hora certa e até mesmo por edital. Tem ali a sentença, a certidão de nascimento. Ah, não acha o pai? Não acha de jeito nenhum, procurou, expediu ofício para Deus e o mundo. Ou se tentou citar em vários endereços, não achou? Vai fixar por citação, vai citar por edital e fixar os alimentos em sentença. Depois vem, assim que teve, preencheu lá no balcão, fez o pedidinho, citou, vai ter uma audiência de instrução e julgamento. Já faz tudo num combo só. Já tenta conciliar e já instrui e julga. Isso para dar celeridade para esse pedido de alimentos. Foi o pai lá, ou a mãe que deve alimentos, sem advogado. O que o STJ disse? Válido. É válida e eficaz aquela sentença se presente o juiz, o Ministério Público e as partes, ainda que não estejam presentes os representantes legais, ou os advogados, ou defensores do alimentante e do alimentado. Em regra, o alimentado vai estar também com o Ministério Público, se ele for incapaz, para zelar pelos seus direitos. O alimentante não tem problema nenhum eles não estar pro STJ, tá, gente? Ele não estar ali com o advogado. Na prática, eu acho isso complicado, vou ser bem sincera, porque muitas vezes é alguém muito simples, que tem uma pressão danada ali vindo do promotor e do juiz, que acaba aceitando, na hora do vamos ver, um valor maior do que ele pode pagar. Então, assim, é o entendimento da STJ que não precisa, mas eu tenho as minhas críticas, porque eu já vi situações estando pela parte de quem vai receber os alimentos, então eu tive que ficar quieta,
eu presenciei em situações que o juiz e o promotor pressionaram demais o alimentante, que eu não acho isso correto. E por muita ingenuidade, por medo, porque eles acham que eles já vão sair presos de lá, eles acabam aceitando. Enfim. Sentença. A sentença de alimentos, ela só cabe apelação em efeito devolutivo. O que é isso? Não tem efeito suspensivo. Teve uma sentença de alimentos, teve apelação, não vai suspender aquela ordem de pagamento, tá? Só vai devolver para o tribunal analisar se deve, se não deve, quanto deve. Mas aquele valor fixado vai ser o valor cobrado. Não suspende o dever alimentar a apelação. Tudo bem? Prisão. Pela lei de alimentos, qual que é o recurso cabível da prisão de alimentos? Alguém sabe? Qual é o recurso cabível se o alimentante for preso por não pagar? Esse seria o essencial, a resposta assim, essencial, porque afinal, né, a HC serviria para isso. A lei de alimentos, não sei porquê, desde 1968, prevê o agravo de instrumento. Prisão de alimentos, por lei, agravo. Aqui em São Paulo, por muitos anos, enquanto eu estava até no segundo ano de faculdade, eles aceitavam HC sem problema nenhum. Podia fazer o HC que eles analisavam. Eu não sei o que aconteceu, que de repente, você fazia HC, eles não aceitavam. Eles começaram a falar, não, a lei fala agravo, vocês têm que fazer agravo. E não aceitavam, gente, não convertia, não. Então hoje aqui em São Paulo, agravo, tá? Mas, aí você vai falar assim, mas eu vi uma jurisprudência que fala assim, em sede de prisão por dívida alimentar, o prazo de interposição de recurso ordinário em habeas corpus, ainda que se trate de matéria não criminal, continua sendo de 5 dias. Mas você fala, mas você não falou que era agravo? Só que alguns estados, os tribunais continuam aceitando HC. Se você faz o HC para o tribunal e perde, você vai para recurso ordinário no STJ. O que ele está discutindo aqui é o prazo desse recurso ordinário, certo? Então aqui fala HC, mas a gente tem que pensar na nossa realidade aqui de São Paulo, porque, não sei se vocês viram, a peça que pediram pra gente de processo civil foi total da nossa realidade de São Paulo. Quem fez ROC não zerou a peça, mas perdeu 2 pontos. Por quê? Porque em alguns estados, por conta da Constituição Estadual, cabia ROC e aqui cabia apelação. Então, assim, você precisa ver qual que é a realidade do estado. Então, eu estou passando para vocês a realidade de São Paulo. São Paulo, prisão de alimentos, agravo de instrumento. Combinado? O artigo 15 da lei de alimentos fala que a decisão judicial não transita em julgado. Gente, assim, essa lei é de 68, né? Vamos lá. Não é que não transita em julgado. É aquilo que eu falei. É a cláusula que eu tenho dificuldade de falar latim, eu tenho dificuldade de falar muita coisa, mas assim, Cacilda, rec sixtandibus, alguma coisa assim. O que é? É como tá, fica. É isso, tá? Alterou a situação fática, pode alterar a sentença. Mas você não vai alterar a sentença de forma automática, você tem que entrar com uma ação, gente. Então você vai ter o trânsito em julgado, porque você vai entrar com uma ação e vai ter uma nova sentença com um novo trânsito em julgado. Então assim, se cair numa questão objetiva, a decisão judicial de alimentos não transita em julgado, por lei é isso. Agora, vocês têm que entender que existe uma crítica aí em relação a esse texto legal, porque sim, há o trânsito em julgado. O que acontece é que mudou a minha situação, eu preciso de mais, ou eu não posso pagar aquele tanto, alterou, eu entro com uma ação para ter um novo trânsito em julgado perante aquela nova situação. Uma outra ação, exato. Agora eu vou, antes deixa eu... Tem uma decisão do STJ também, e eu tô dando muita coisa do STJ para vocês, porque a CESP ama a jurisprudência. Aqui em São Paulo não é CESP, mas como alguns de vocês eu sei que às vezes viaja para fazer prova fora, e também pode cair na segunda fase de jurisprudência, eu tô trazendo todas as jurisprudências que tem.
Vocês sabem o que é embargos de terceiro? É uma possibilidade dentro do processo civil de você virar e falar assim, olha, aquele bem que está sendo executado ali não pode ir porque é meu. Em regra é isso. Teve uma mãe que entrou com embargos de terceiro numa ação de exoneração de alimentos para falar assim, olha, não pode exonerar porque essa pensão também é devida ao resto da família. Quem que me perguntou? Foi você, né? Porque ela falou assim, como é que é fixado? É fixado para filho por filho? Eu falei, olha, depende de como o juiz fixar. O juiz pode fixar intuito família, que é falar, para toda a família tanto, ele pode fixar individualmente. Isso, em regra, não vem na sentença e normalmente dá rolo. Assim, fato. Agora, essa mãe, ela pode entrar, ainda que seja por intuito família, ela pode entrar com embargos de terceiro numa exoneração? Não, não pode. Tá? O STJ decidiu isso. E aí a gente chega na parte, para mim, mais complicada da aula, que é a súmula 621. Gente, eu vou ter que desenhar literalmente a súmula 621 aqui. Eu já tinha até feito, porque eu tenho uma dificuldade danada de entender essa súmula aqui. Isso daqui eu não tenho a súmula no material de vocês, mas eu não desenhei isso aqui para vocês. Eu fiz depois. Do STJ. Tudo que eu falo, eu não tô falando, né? Mas é que assim, tudo que eu falar de súmula é do STJ, porque não chega a questão de alimentos. Não, então, mas eu devia estar falando também aqui, eu tô pulando. Ó, eu vou ler para vocês a súmula 621. Antes, tá na lei de alimentos que fala assim, os alimentos fixados retroagem à data da situação. Ok? Vem a súmula 621 e fala: os efeitos da sentença que aumenta, reduz ou exonera alimentos retroagem à data da citação, vedada a compensação e a repetibilidade. Vamos lá. Isso aqui, por que eu acho difícil? Porque na prática dá em aca, tá? Ó, eu tinha uma pensão de 4.000. Eu tô jogando o valor, na verdade, é um valor alto, mas é o valor que levou esse caso pro STJ mesmo. Em 1º de julho, o filho foi citado numa ação revisional pelo pai, certo? Aqui, ó, entre 1º de julho e 1º de setembro, beleza, ele pagou certinho os 4.000. Aí, em 1º de julho, em 1º de setembro até 31 de dezembro, ele não pagou nada. Em 31 de dezembro, teve o trânsito em julgado da ação revisional. Aqui ele parou de pagar, veio o filho e entra aqui com uma execução. O que a súmula fala? Retroage a sentença que revisa, exonera, que mexe no quanto alimentar, ela retroage a data da citação, certo? Ele não pagou 4 meses. Em tese, quanto que ele teria de dívida? 16. Por essa súmula, quanto ele tem de dívida? Nada. Eu não coloquei. Na revisional, ele diminuíram para 1.000. 4.000. Então, qual que é essa súmula? Então, a súmula 621, ela vai falar exatamente isso. Retroage a data da citação e eu aplico, então, no valor de uma eventual execução,
essa diferença. Em vez dele dever 16 mil desses 4 meses, ele vai dever 4 mil. Agora vamos complicar, que é a parte que eu acho que é... Aqui ele pagou 4 e 4. Só que ele falou que devia 1.000 e que tem que retroagir a data da citação. Então, em tese aqui seria 1.000 e aqui em tese seria 1.000. Mas ele já pagou os 4. O pai pode pedir de volta? Não. Ótimo. Não pode. Pagou. Isso. Segunda pergunta. Esse 6.000, ele pode compensar aqui? Não, Também não. Vocês entenderam então como que a gente aplica essa súmula? Gente, essa explicação que eu dei pra vocês, caso vocês queiram, tá completa no Zero Direito, quando o Zero Direito explica essa súmula. Isso tá ótimo, vocês entenderam a súmula para prova objetiva, tá perfeito, vocês vão conseguir resolver qualquer caso. O que eu queria que vocês pensassem? Vamos lá. O pai ali, zeloso, que pagou. Ele entrou com a revisional e continuou pagando. E a revisional reduziu. Agora vamos pensar o segundo pai. Entrou com a revisional e aí, por má fé mesmo, não vou pagar. E a revisional reduziu. Porque, de fato, ele não conseguia, mas ao mesmo tempo, ele também não se esforçou, né? E aí, quem que se deu melhor? Que não pagou, né? Então, atrás com essa súmula, até porque, por incrível que pareça, alguns anos atrás eu escrevi um texto sobre isso, porque a jurisprudência do STJ oscilava, não era, tinha jurisprudência no próprio STJ contra o entendimento da súmula. E aí você vai falar assim pra mim, mas poxa, ele não pode pagar, então por que não é certo retroagir até a data da citação, que foi quando ele não podia pagar e entrou com a ação? Como é que eu resolvo isso? Gente, com tutela antecipada. Reduz com tutela antecipada, gente. Aí dá isso e a partir da tutela antecipada é aquele valor efetivo. Você não precisa retroagir a data da citação se você resolver isso com uma concessão de tutela antecipada. Então, isso é uma crítica que eu estou colocando para vocês. O que vocês têm que entender e saber que o que aplica na prática é a súmula do STJ. Ficou claro? Sim. Eu me fiz claro, na verdade, porque eu acho super complicada essa súmula. E que não concordo muito com ela mesmo, não. Mas o que eu acho não importa, tá? Vocês sigam o STJ, que é o que vai cair na prova. Chegando na parte mais tranquilinha, eles ainda fazem essas classificações dos alimentos. Quanto à sua origem, legítimos aqueles que vêm de uma relação familiar, que tem o direito de família, aplica a prisão civil. Voluntários é aquele que a pessoa paga por benesse, por boa vontade. Pode ser intervivos, ou seja, a pessoa está viva e concede alimentos para um terceiro, ou pode ser causa-mortes, que é praticamente um legado. Um legado é uma forma de transmissão da herança. Então é como se ele virasse e falasse, olha, depois que eu morrer, eu estou deixando esse montante para aquela determinada pessoa. Então a gente pode chamar como os voluntários de convencionais, se for em vida, ou testamentários, se for nessa forma de alimentos concedidos em testamento, por exemplo. E aí entra quem perguntou da Surrécio? Você, né? Teve uma situação que foi fixada os alimentos transitórios para uma ex-cônjuge. Eu lembro que foi algo assim durante 2 anos. Alguma coisa bem pequena. E ele pagou por mais 15. E é 15 mesmo, não estou brincando, o caso concreto é esse. E ele parou de pagar. Ela entrou no STJ justamente falando que existia um direito de surrécio. Gente, o que é surrécio? É algo que, pelo costume, você cria o direito. Você reiteradamente tem um comportamento que cria uma confiança na outra parte e por isso você acaba criando efetivamente direito àquela expectativa. O STJ disse: obrigação alimentar extinta
mas mantida por longo período de tempo por mera liberalidade do alimentante, não pode ser perpetuada com fundamento no Instituto da Surrécio. Cônjuge. Se vier filho, o que eles vão fazer? Porque assim, não dá pra te falar, olha, se vier filho eles vão fazer diferente ou não vão, tá? Eu imagino que talvez, assim, depende da idade, de se tá estudando, até 18 a gente não discute, eu tô falando depois dos 18, tá? Bom, alimentos ressarcitórios. Gente, isso aqui é indenização na parte de responsabilidade civil. Atropelei alguém, esse alguém trabalhava, ou era um adolescente que tem aquela expectativa de que vá ajudar os pais depois que tiver adulto. Eles têm até uma conta de expectativa de vida, de tantos por cento do salário mínimo. É difícil isso aí, mas é tudo na parte de responsabilidade civil, isso aqui. A doutrina diverge, isso aqui a gente não trata como direito de alimentos, do direito de família. Isso aqui fica lá naquela parte de 1950, mais ou menos. A grande questão aqui é se aplica a prisão civil. Doutrina diverge. Mas o CPC agora parece que ele traz uma redação para viabilizar, né? Uma redação fria do CPC. Então, mas assim, eu não vi ainda a jurisprudência da STJ do assunto, mas eu sei que não é tranquilo que cabe prisão civil. Tá? Porque se ele está na parte civil, né, em nome de alimentos. Então, exato, a questão é essa, mas ao mesmo tempo é um caráter alimentar, né? Você está provendo a subsistência de alguém que, por culpa sua, está, né? Até tem aquela questão de você ter um montante, em tese, você tem que ter um montante para garantir aquilo no tempo. Então, você teria que dar um valor, meio que pagar de uma vez ou fazer uma aplicação para aquilo ir saindo. Só que assim, vamos lá. Constituição de crédito, né? Exato. Isso nos alimentos normal poderia fazer essa constituição de crédito nos alimentos do filho, por exemplo? Eu nunca vi, eu diria que não poderia. Não poderia justamente, a não ser que você garantisse de uma forma muito específica a atualidade, que eu tirei aqui, e que não pudesse haver que você não pudesse mexer nesse valor. Eu não sei como, eu não entendo nada de questões bancárias, assim, eu não sei se teria como fazer isso. Mas assim, primeiro você tem que garantir a atualidade. Segundo, você teria que garantir que aquilo não vai ser, que você não vai mexer. Nos indenizatórios, a regra é essa, você constitui ou você entrega tudo de uma vez para que aquilo seja parcelado. Tem também decisão da STJ falando assim, olha, não sendo possível, porque obviamente você pegar todo esse valor da vida de uma pessoa até a expectativa de vida dela, é quase impossível você pagar isso. Então eles aceitaram que fosse parcelado de outra forma. Mas a grande questão, pode ou não pode prender, tem divergência, tá? Civis e naturais. Civis é aqueles alimentos que eu coloquei para vocês que abrange todas as necessidades. Naturais é aquele quando a gente fala de culpa, ou seja, só o indispensável à sobrevivência. Se a gente não fala mais de culpa, em tese a gente não fala mais em alimentos naturais. Mas é importante vocês saberem essa diferenciação. Quanto ao momento, provisório ou definitivo? Definitivo é o fixado ou em sentença ou acordo. Acordo feito por quem? Ministério Público e as partes, Defensoria Pública e as partes, advogado das partes, nos termos do CPC. Antes do CPC de 2015, tinha uma tese da Defensoria que falava assim: acordo assinado pelas partes e pelo membro da Defensoria Pública atribui força de título executivo extrajudicial, gozando de presunção de legitimidade. Por que tinha isso aí? Porque o CPC não falava da Defensoria Pública. Então questionava que só o membro da Defensoria Pública não dava caráter de título executivo. Gente, o CPC hoje fala, essa tese existe, mas assim, nem precisa mais, porque afinal, tá lá, defensor, partes, fez o acordo, acabou, título executivo. Então ele entra aqui em alimentos definitivos. Alimentos provisórios são aqueles que são dados em tutela antecipada, que sim, podem ser cobrados e sim, podem ser executados. A doutrina, tem uma doutrina aí que assim, o pessoal fala assim, ó, já até superou isso aí, é besteira. Mas tem gente que divide entre provisórios e provisionais.
Provisórios seriam aqueles da ação de alimentos, ou seja, tem um vínculo familiar já pré-constituído. Provisionais seriam aqueles alimentos pedidos em tutela antecipada em liminar de outras formas que não pela lei de alimentos, ou seja, num reconhecimento de dissolução de união estável, numa investigação de paternidade. Tem gente que não faz mais essa diferenciação, que fala que sequer existe isso aí agora. Entrando na parte que todo mundo adora, que eu não sei porquê, execução de alimentos. Não sei as pessoas... deixa eu só falar antes uma coisinha importante. A prestação de contas. Gente, é muito comum chegar o pai, e aí na defensoria era o pai mesmo, falando assim, ela tá gastando o dinheiro do meu filho errado. R$150. Pois é, mas assim, tá gastando errado. E aí, pode? Nossa, uma repetida não é motivo nenhum. O STJ pensa exatamente dessa forma em regra. Os alimentos, 1, são irrepetíveis. 2, os pais, eles são usufrutuários dos bens dos filhos. Portanto, existe uma presunção de que tá tudo certo. Assim, em regra, não se aceita a prestação de contas. Porque na prestação de contas, não sei se vocês não tiveram, nem sei se vai ter, porque é uma ação bem específica. Você tem dois momentos na prestação de contas. Um que você vê se tem a obrigação de prestar contas e depois no final tem um valor. Se você viu ali que foi mal aplicado, em que na prestação de contas faltou tanto, você pode executar aquele tanto. Então, assim, caber ou não prestação de contas é delicado, porque você não está simplesmente virando e falando assim, me mostra que você está gastando certo. Isso aí pode ter uma consequência, que é a consequência da execução contrária. Então, por isso que não é tão simples. A jurisprudência oscilava, mas prevalece no STJ o entendimento de que não é possível. Qual caso, em exceção, que eles aceitaram? Quando, e aí, de novo, o caso específico para vocês. O filho era emancipado também e ele entrou contra a mãe, o filho, tá? Não era nem o alimentante, o progenitor, falando que a mãe estava gerindo errado a pensão que ele recebia do pai. Aí o STJ aceitou, ok? Execução. Gente, o antigo CPC, ele era uma bagunça para execução de alimentos. Eu peguei essa fase, era terrível. Primeiro que, inicialmente, a gente não conseguia fazer cumprimento de sentença de alimentos. Então, você tinha que entrar com 2 ações. A gente falava ação pelo rito do 733, ação pelo rito do 732. A rito 33 era prisão, 732 era penhora. Veio, graças a Deus, o novo CPC e acabou com tudo. Primeiro, cumprimento de sentença. Você já entra ali para executar na própria ação de alimentos. Quando é que você vai entrar com uma ação autônoma? Quando você tiver um título executivo definitivo extrajudicial. Um acordo referendado pela defensoria, por exemplo, que não foi feito por um juiz, portanto não tem como eu fazer cumprimento de sentença, certo? O que eu posso executar? Tinha uma súmula anterior ao CPC que falava até as 3 prestações anteriores ao juizamento. O CPC de 2015 repetiu essa previsão no 528, parágrafo 7º. Precisa esperar 3? Não, gente. 1 mês, entra. Deu 1 mês, já entra com a execução. Não precisa esperar 3. Por que eles falam até 3? Por caso... Não, essas 3 é o que permite prisão civil. Só que vamos supor que passou 6 meses sem pagar. O que você pode executar pelo rito da prisão são esses 3 últimos. Esses outros 3, a gente vai fazer por penhora, que é expropriação, na verdade, que fala, né? Mas, o que leva a esse entendimento? A atualidade, no sentido de que os alimentos, eles são daquela necessidade atual. Se você passou 1 ano sem executar, você pode cobrar, porque se você tem esse direito. Só que, vamos supor, eu fiquei 1 ano sem pagar e eu paguei os últimos 6 meses. Eu posso cobrar esse 1 ano? Posso. Eu vou poder cobrar sob o rito da prisão? Não.
Por quê? Porque a necessidade tem que ser atual. Esses últimos 6 meses você está recebendo. Se você recebeu esses 6 meses e não cobrou até agora aquele 1 ano passado, não vai ser pelo rito da prisão. Tá bom? Por isso, porque tem que demonstrar... Gente, porque a gente está lidando também aqui com liberdade. É sério. Você... Imagina a pessoa pagar 6 meses para sair da prisão. Se ela não pagou 3 meses, imagina 6. Não, e você tem que sempre sopesar que ambos têm dignidade. Não é só ali, né? Todo mundo. E liberdade é um negócio pesado, gente. Não vai para o CDP, é uma prisão especial, mas, poxa, exato. Então tem que ser os últimos 3 e aqueles que forem vencendo no processo. Aquela dívida de 2 anos atrás, sendo que agora ele já está pagando há 1 ano, vai ser por expropriação. Então, assim, pelo novo CPC, ele atrasou 1 mês, já acabou o rito de prisão ou não? Sim. Ah, entendi. 1 mês, prisão. O que acontece? Ele atrasou 3, mas os últimos 3 ele está pagando. Vamos supor, ele atrasou janeiro, fevereiro e março. Aí ele pagou abril, maio e junho. Eu não posso executar esses 3 aqui por prisão, certo? Mas eu posso executar, só não vai caber prisão. Agora, se ele ficar sem pagar o próximo, já... Prisão tem que ser atual. Isso. Entendi. Oi? Prisão tem que ser atual. Por exemplo, um mês é o mês passado, ou 3 meses passados. Isso, até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento. Uma dúvida, se ele não paga 1 ano, a gente pode fazer o cumprimento pelos 2, tipo, os 3 últimos meses pelo rito da prisão e os 7 meses anteriores pela expropriação? Pode. Inclusive, você também pode escolher, como eu já tive caso assim, por incrível que pareça, que a mãe falou, os pais do meu filho, né, não quero que vá preso, e ela quis fazer tudo por expropriação. Acontece bastante, né? Acontece. Os próprios filhos começam A pedir, exato. Põe ele na cadeia. Ele precisa Exato. de dinheiro, mas não quer que o pai tenha dinheiro. Se entrou com ação de execução, o que acontece? O alimentante ele é citado para pagar, provar que pagou ou justificar por que não fez. Em 3 dias, gente. Acho que é o menor prazo, que deve, não sei se tem menos, mas que eu me lembro é o menor prazo. Chama justificativa, a gente não chama de contestação. A gente chama de... Tudo bem, se você chamar de contestação, vai ser aceito, tá? Mas na prática a gente chama de justificativa. Mas eu só consigo provar por testemunha. Não tem problema, só que tem que ser em 3 dias. Ok? A justificativa, gente, ela tem que ser séria e excepcional. Empregado. Não adianta, tá? Mas não cola de jeito nenhum. Eu posso discutir na execução que, poxa vida, mas eu não posso pagar 100, eu só consigo pagar 50. Não, gente. Entra com a revisional. A execução, você já tem um título executivo formado. Não adianta vir falar na execução que, olha, eu não posso pagar 100, eu só posso pagar 50. Meus pêsames, entra com a revisional da citação, vai retroagir desde a citação, mas o que está executando, acabou. Não vamos discutir aqui o valor, tá? Cabe isso, aquilo que você disse no início, né? Qual? A pessoa às vezes vai sem o advogado ou sem o defensor, aceita a prescrição e depois, na verdade, não pode pagar. Sim, aí ele tem que entrar, atrás de uma revisional de alimentos. Não tem jeito. Já era. E agora também com uma novidade do CPC, ele permite que seja descontado o valor. Os juízes já faziam isso, tá? Mas agora tá na lei. O valor dessa dívida somado à pensão diretamente do salário do indivíduo. Em regra, se ele não está pagando, é porque em regra ele também não está recebendo nem salário. Mas vamos supor que a situação dele melhorou, ele conseguiu um emprego lá com carteira. E aí ele está fixado em 30% dos rendimentos dele a pensão. O juiz pode colocar mais até 20%, que é totalizando 50% do que ele ganha, e esses 20 vão ser para pagar a dívida. 30 então paga os alimentos, 20 está pagando a dívida. Ok? Um terceiro pode pagar a dívida? Pode. O avô, né, que é o pai do alimentante, não quer que o filho fique... Isso, gente, isso é muito comum.
Aí junta vizinho, tio, periquito, papagaio, junta todo mundo e paga para tirar a pessoa da prisão. Pagou, a pessoa sai automaticamente, tá? O regime, ele é fechado, só que ele fica separado, gente, não é no CDP comum, é uma cela diferenciada. Assim, no padrão de prisões brasileiro, é bem melhor do que a média, mas foi o que eu falei, gente, é prisão, tá? Ninguém tá numa colônia de férias, então é muito sério. Tem que pensar sempre, obviamente, no alimentado, mas você tem que pensar também numa justificativa mesmo de decretar a prisão, apesar de que se faz automaticamente, porque muitas vezes é o único meio de receber. Infelizmente. Assim, não paga, entra, aí é isso que eu falei. Junta Deus e o mundo e deposita lá para soltar o alimentante. Qual que é o tempo? A lei de alimentos previu um tempo, veio o CPC, revogou a lei de alimentos e determinou expressamente que o prazo é de 1 a 3 meses. Mas quanto? Gente, o que acontece normalmente, a primeira vez o juiz fixa 1 mês, e aí das próximas vezes, porque isso acontece, tá? Ele vai aumentando o tempo. Então assim, prendeu a primeira vez 1 mês, prendeu a segunda, eu já vi o juiz dar 2, aí prendeu a terceira, o juiz deu 3. Prendeu, acabou a dívida? Não. A dívida continua. E por aquela dívida, aqueles janeiro, fevereiro, março, eu não prendo mais. Só que março, né? Abril, maio, junho, posso fazer de novo. Isso é que eu tô... Agora vamos lá, né? Abril, maio, junho, esses aqui já vão entrar já nesse processo, porque vai vencendo. Mas vamos supor, esse processo acabou porque ele foi preso e está em fase de expropriação. E aí ele continua não pagando. Outra execução por... Aí, porque ele ficou 3 meses lá dentro, não pagou, então a justificativa vai ser aceita, né? Então, 3 meses preso, para pagar uma substituição. Então, mas tem que se virar, né? Assim, né? Então ele vai sair, todo mundo... Entra com uma revisional, alguém vai para os avós, ele mesmo pode chamar. Essa criança tem que, esse alimentado tem que sobreviver, gente. Tem um período máximo da prisão? 3 meses. 3 meses? Mas por quantas vezes precisar. É que assim, eu nunca vi acontecer sem a pessoa sair. E em regra, eles dão dá um jeitinho ali, ou entra como revisional, e aí por uns meses eles pagam, aí para de pagar de novo. Ou eles pressionam a parte para tirar? Tirar não consegue, tirar. O que eu já vi... Vai falar que fez um acordo. Então, o que eu já vi é acordo, que na verdade é uma simulação, então, portanto, um ato nulo, ou dá um recibo e não houve o pagamento efetivo. Sim. Mas aí é complicado, porque isso foge do nosso âmbito de atuação, né? Professora, antes eram 2 procedimentos, 2 peças. Hoje posso fazer uma peça só, pedindo a prisão? Do que eu falei de 732, 733? Isso. Sim, agora é tudo de uma vez. É maravilhoso agora. Porque antes, toda execução a gente tinha 2 peças, 2 ações. Pra quê, gente? Não fazia sentido. Agora não, agora é tudo de uma vez. Até em relação a isso, porque assim, prendeu, não conseguiu, o que faz? Bom, para além do fato de que você pode pedir alimentos para os avós ou para complementar aquilo, porque a execução é uma comprovação de que o pai não consegue pagar. Gente, estou na última folha, tá? Pode ficar sossegado. Que os pais não conseguem pagar. Então aí você pode entrar contra os avós. Olha, tanto ele não está conseguindo pagar que eu já executei, já prendi, Mas aí tem alguns meios. Você pode protestar. O entendimento da jurisprudência era esse. E agora o próprio CPC prevê a possibilidade de protestar o pai que não paga. E vou te falar, isso é útil. Porque você vai falar assim, mas o que adianta protestar? Quando você cita por edital, e aí também está uma questão. A execução de alimentos, ela leva à prisão. Eu posso citar por edital? Nossa! Obrigada! Se foi pra mim, fico lisonjeada. Vai sair
Eu tava com a mão e acho que Tranquilo, não tem problema. Pelo menos foi um elogio, né? Podia ter sido um xingamento, não tem problema. Nossa, até me perdi aqui, gente. Protesto. Tá. Citação. Execução. Leva à prisão. Eu posso citar pro edital? sim, né? Então, é algo que sempre me deixou assim, que você fica, é um sopesar. Porque se leva à prisão, não poderia estar por edital. Sim. Mas ao mesmo tempo, você não acha muitas vezes a criatura. E aí você tem um lado de alguém vulnerável que está precisando. Não, mas é que vamos supor que a gente não acha. Você já foi em todos os endereços de todos os ofícios que você. Porque assim, a gente manda oficiar. A gente manda não, né? A gente pede, o juiz manda oficiar. Colégio eleitoral. Vivo, eu já pedi de tudo, até Casas Bahia eu já pedi ofício, juro pra você. Porque eu falei, gente, não é possível, deve ter um cadastro, alguma coisa. Um negócio com o jogo do bicho, né? Alguma coisa. Olha, eu já tentei de tudo. E quando eu era estagiária na defensoria, da defensoria os juízes têm bastante boa vontade em deferir esse pedido de ofício. Mas aí tentem tudo, não consegue o endereço da criatura, ou consegue vários endereços, vai em todos os endereços e mudou, desconhecido, tal. Aí você tem que sopesar. Aqui em São Paulo eles deferem a citação por edital na execução de alimentos. Nunca vi decisão ainda do STJ sobre isso, mas eu acredito que vai ser o mesmo entendimento. Se o cara não é achado, ele também vai ser preso. Às vezes vai, porque às vezes ele acaba indo no poupa-tempo. Já vi muito isso. Ou ele vai fazer uma Eles têm até um botãozinho. Vai fazer um boletim de ocorrência, vai trocar o RG. É o de praxe, vai trocar o RG, sai preso. Eu já vi bastante lá. Mas é comum. Aperta o botãozinho e já tá. Pronto, já sai. Professora, é cabível o acordo de conversão do rito? Por exemplo, está correndo pela prisão, eu converto pela penhora, em acordo entre as partes? Então, nunca vi isso e eu entendo que eu acredito que o MP não permitiria, enquanto que ele tem que acabar vendo o interesse do incapaz. Mas essa sua pergunta foi permitida em alimentos avoengos. Os avós, eles eram os responsáveis pelo pagamento, idosos, assim, idosos óbvio, mas muito idosos. Eu lembro que era um caso concreto bem assim. E eles tinham um bem para ser penhorado. E eles falaram exatamente isso, olha, não prende porque a gente é idoso e a gente consegue pagar de outra forma. A mãe queria porque queria prisão. O juiz virou e falou assim, olha, até não só por uma cláusula geral de execução que fala que a execução deve correr da melhor forma pro executado, desde que ele cumpra com a execução, mas também pensando no fato de serem idosos e ter um peso diferente àquela prisão, deveria sim ser cumprido pela expropriação. Ele não está resolvendo a questão da criança. Exato, mas é que esse caso é específico porque envolvia avós e 2, tinha um bem para ser expropriado. Agora, o pai, eu acho que dificilmente o MP deixaria fazer esse acordo, salvo tenha bem. Agora viu uma situação contrária, porque o processo corria pelo rito da penhora. O juiz mandou somar as últimas e converter no rito da prisão, de ofício. Eu acho errado. Eu não concordo. Se fosse um pedido do Ministério Público e o juiz acatasse, agora o juiz fazer isso de ofício é imparcialidade. Ficou aonde? De fato, esse foi um processo meu que ainda está correndo. Ele converteu, mas ele pagava parcial. Ele converteu de novo, agora está na penhora de novo. Então, mas peraí, o juiz tem que pensar se ele devia ter prestado o MP ou defensoria, né? Porque assim, se ele gosta tanto de atuar, ele está no lugar errado. Até porque eu entendo que neste caso a gente precisa, e sempre a prioridade deveria ser o alimento da criança. Não, sim, mas ainda assim, se a mãe concordou que era melhor expropriar, até porque é isso, às vezes a mãe, ele tá devendo, mas ele trabalha. E a mãe sabe que, prendeu as coisas, porque aí ele não vai trabalhar. Então vamos expropriar, vamos pegar o carro
Às vezes, aí você vai converter, o juiz vai e converte automaticamente, prende o cara perde emprego, porque isso acontece. Se ele tiver emprego em carteira, ele vai ser desligado porque ele não vai comparecer. E aí? Eu acho que isso aconteceu porque eu comecei a fazer depósito no processo. E acho que eles tanto comecei a fazer depósito, porque ele pagava parcial. E aí essa diferença, como ele converteu o rito, eu fiquei fazendo um depósito da diferença. Aí ele converteu de novo. É que de ofício eu acho complicado. Eu não acho isso certo, não. De ofício, sem manifestação Então, da exequente e sem manifestação. Eu discordo, mas assim, eu tenho certeza que isso acontece. Porque foi o que eu falei, família você vai ver de tudo. Falando nisso, é possível penhora online. Eu nem sei se fala penhora online ainda, mas assim, penhora online. Às vezes pega alguma coisa. Todas essas coisas cabe. E é possível a penhora do FGTS e PIS/PASEP. Normalmente, FGTS e PIS/PASEP, eles são impenhoráveis. Para alimentos, pode penhorar. Pode penhorar também bem de família. Alimentos é uma exceção muito grande nessa questão da impenhorabilidade, porque justamente dado todo o seu caráter para manutenção e sobrevivência daquele indivíduo, pode penhorar, em regra, coisas impenhoráveis. Proventos de aposentadoria também. Também. Inclusive, uma coisa que eu não falei. O que entra ali nos alimentos, gente? 13º salário, entra. Horas extras, entra. Férias, entra. Eles entendem que só não entra questões indenizatórias, efetivamente, e a depender também da indenização, tá? De resto, férias, um terço de férias, 13º que eu falei primeiro, horas extras, tudo isso entra. Entra também? Entra também. Não, mas ainda eles entendem outras verbas trabalhistas indenizatórias. Sabe quando você entrou com uma ação, por exemplo? Apesar que também já vi. Exato. Então, assim, entra quase tudo. Eu tinha esquecido de falar isso também pra vocês. O ideal, gente, quando vocês estiverem atuando, é sempre lembrar dessas peculiaridades para que o juiz coloque. Porque às vezes o juiz não coloca e isso dá um quiprocó, porque aí o cara não quer pagar e a mulher... Então, assim, quanto mais específico for, correção monetária sobre o que incide, se está desempregado tanto, se está empregado tanto, sabe? O juiz faz um modelo bonitinho uma vez e aplica aquilo, porque dá muito problemas a omissão dessas informações na sentença. Só vai dar mais processo, entendeu? Passaporte CNH, pode? Jurisprudência está decidindo se pode ou não em questões que nem são de alimentos, tá? CNH, eles já entenderam que pode. Passaporte está uma briga, porque fala que tira o direito de ir e vir, tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Não viu ainda uma decisão efetivamente definitiva do STJ. Pegar, reter. De crédito, essas coisas também. Não, cartão de crédito não, né? Então, mas é que não é um documento, né? Cartão de crédito. Assim, em termos penais mas não é um documento. Na verdade, eu sou contra até da retenção de passaporte CNH. Se eu tiver como defensora pelo alimentante, óbvio que eu vou pedir. Mas assim, eu, Alessandra, pessoalmente sou contra. Eu não acho correto. Eles alegam que tem os meios executórios atípicos, que pelo 139 do CPC agora pode. Então, não, mas cartão de crédito eu acho que não dá. Não, seria assim, ultrapassar todos os limites, né? Porque você às vezes a forma que a pessoa tem de fazer a sua manutenção de vida, né? Quem faz aquele, sabe, não tem, gasta, depois quando recebe, paga, sabe? Você vai tirar Mas o cartão de crédito em si, ele não é nem um valor peculiar que a pessoa tem, é um crédito do banco, que o banco cede para a pessoa. Então, e nem é um documento também, né? Porque o CNH é um documento e é a possibilidade da pessoa dirigir. Mas assim, você pensa, porque em regra a pessoa quer poder dirigir. Aliás, pode, CNH tem entendido que pode, desde que a pessoa não trabalhe como motorista, tá? Porque senão você está tirando o direito de exercício profissional e aí fere a Constituição. Eu já acho que fere, ponto. Mas eles têm aceitado. Gente, para terminar,
MP. Ó, apaguem da cabeça de vocês as questões de criminologia. Eu já explico por quê. Tem um artigo que fala: verificada a conduta procrastinatória, ou seja, de não pagar reiteradamente, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios de prática de abandono material. Abandono material é crime, gente. Mas você vai falar pra mim assim, isso tá certo? Veja, eu, Alessandra, pelos meus entendimentos de criminologia, eu acho que 90% dos artigos do Código Penal deveriam ser extirpados. Que a gente não deve resolver, pelo direito penal, coisas que são socialmente solúveis. Agora, é isso que está na lei. Se cair isso aqui como letra de lei, numa questão objetiva, tá certo. Se cair numa questão subjetiva, bem aí intertextual, né, porque tá pegando alimentos junto com criminologia, junto com direito penal, aí vocês podem sim fazer uma crítica, uma bela crítica. Eu vi uma decisão, desculpa, Pode falar. sobre temas que me disse que assim, o pai que abandonou a filha, depois, posteriormente, ele pediu ajuda para ela e ela não quis, enfim, ajudar lá, não pôde ajudar porque ela tinha um abandono com ele antes, ele tinha abandonado ela. E aí o STJ foi favorável a ela, dizendo que assim, olha, se ela tem teve esse tipo de abandono, Então, como pequena, ela pode se negar. eu vi essa decisão. É difícil isso aí. Ele fala assim, olha, ela foi abandonada quando pequena, então agora ele tá precisando de alimentos, então ela também não deve. Cara, eu acho complicado isso aí, viu? É difícil. Mas foi o que eu te falei. Direito a alimentos é muito... Direito de família é um ramo muito complicado. Porque a jurisprudência tem decidido muito casuisticamente. E se você vai lá pra mim, né, você discorda? Não sei, porque você também não dá pra passar régua em família. Cada caso é um caso, cada família é uma, cada pessoa é outra, cada sentimento, cada situação. Eu não sei se eu particularmente concordo. Eu acho que eu teria que pensar muito nessa assim, muito mais para eu te falar a minha opinião. Mas, fato, é uma decisão do STJ, isso aí. Eu teria que pensar. Tem toda a questão também de indenização por dano moral, por abandono afetivo, que já coube, agora eu tô discutindo que não cabe mais. Eu quero ver se no semestre que vem eu pego mais direito de família, porque eu gosto pra caramba dessa parte aí. Mas já parece que já tinha alguém já vai dar, não tinha mais pra mim. Tudo bem, eu fico pro semestre que vem. Gente, última coisa. Súmula 594 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de crianças e adolescentes, independente do exercício do poder familiar ou do menor. Gente, menor. Eu tô lendo aqui, assim, vocês sabem, pelo amor de Deus, como diz Giancarlo, uma fada morre cada vez que a gente fala menor. Mas esse é o texto da súmula, tá? Independente do menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA ou de qualquer questionamento acerca de existir ou ser eficiente a Defensoria Pública na comarca. Tá lá, o MP, ele tem a previsão de cuidar dos direitos, né, da observância dos direitos do incapaz. Eu tava tentando, eu não achei ainda o porquê não poderia o MP entrar com ação de alimentos. Mas eu fiquei pensando que para ter essa súmula é porque a Defensoria já brigou para falar que não é possível, né? Porque senão não ia ter uma súmula, gente. Eles só fazem súmula quando bate muito caso lá. E eu confesso para vocês que eu ainda não cheguei no porquê de falar que o MP não pode fazer isso. Uma vez que, poxa, tá, né, defendendo o interesse da criança. E aí, falar que só a Defensoria pode, eu não sei se não seria uma reserva de mercado. Eu falo reserva de mercado porque quando era CP, Ação Civil Pública, o Ministério Público não queria deixar de jeito nenhum a Defensoria fazer ação civil pública. E a gente falava que o MP queria reserva de mercado, né? Só eles podem fazer isso. Eu não consigo entender por que não poderia alimentos. Então, assim, se eu descobrir isso, eu passo para vocês depois. Mas fato é, essa súmula recente tem caído muito. Então, saibam o texto dela, o MP pode, então, entrar com ação de alimentos e, sim, está escrito menor na súmula e independente de ter defensoria ou não. Gente,
Eu sei que eu sou um pouco acelerada, eu sei que eu falo de uma forma coloquial às vezes demais. Espero ter feito, assim, que eu tenha me feito clara para vocês terem entendido e que vocês tenham absorvido um pouco, mas diante da minha incapacidade de fazer melhor, tá aí o texto que eu fiz para vocês poderem ter acesso caso eu não tenha conseguido. Até março.